Bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus. Amados irmãos, glória a Deus. Deus dessa manhã vem abençoá-los grandemente, em nome do Senhor Jesus. Quero trazer uma mensagem para os irmãos hoje sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus. Depois estarei lendo Romanos 3 em diante, 3, 11, 12 e Romanos 6, 1 ao 14. Glória a Deus. Mas primeiro vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por este momento maravilhoso, para que nós possamos entender o que as Escrituras Sagradas estão falando conosco nessa manhã, amém? Senhor meu Deus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, abra, Senhor, nossos olhos espirituais, toca nos nossos ouvidos e limpa, Senhor, o nosso coração. E nos traz, Deus, entendimento para esse dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus, capítulo 1, versículo 18. A palavra diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Glória a Deus. Amados de Deus, continua lendo as Escrituras Sagradas. Amém. E permaneça em santidade. Ore pela sua família todos os dias, pelo seu pastor, onde você congrega. Ore também para seus irmãos da fé, que andam no mesmo caminho que você está, amém? Caminho de Cristo. Através da sua oração, Deus os guardará e guardará você também. E unidos em oração, ninguém andará em confusão, amém? Quando os irmãos andam em oração, ninguém anda em confusão.
de espírito. E aqui José, ele pensava em deixar Maria secretamente. Mas como José é descendente de Davi e conhece as Escrituras e permaneceu no caminho do Senhor, então ele não foi confundido. Quando o anjo se manifestou para ele em sonho, ele entendeu os planos do Senhor. Então ele recebeu Maria. Recebeu Maria como sua esposa e não a desonrou. Ele seguiu aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Agora eu quero falar para os irmãos, quem anda em confusão de espírito, não sabe onde repousar, ficam vagando de denominações para outra. A pessoa não decide em qual congregação ele deve permanecer. Essas pessoas andam em confusão de espírito. Vamos ler uma passagem agora para nós refletirmos. Romanos, capítulo 3, versículo 11. A palavra diz assim: vamos ler o versículo 10 para entendermos melhor. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quando a pessoa anda dessa forma, amados de Deus, ela de fato não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém? É por esta razão que vai haver confusão de espírito. Mas ali nós lemos em Mateus que José entendeu que o anjo falou com ele em sonho. E por ele estar na presença de Deus, a palavra está dizendo aqui, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então José, ele estava na presença de Deus, por isso ele não entrou em confusão. Quando o anjo do Senhor falou com ele, ele entendeu que era plano de Deus. Então quem anda em confusão não ouve a voz do Espírito Santo. Quem anda em confusão de espírito não sabe onde repousar. Não conhece o Senhor Jesus e sabe que é o Senhor Jesus que pode curá-lo, que pode libertá-lo, que pode dar força. Amém? E quem anda no Espírito Santo de Deus não será confundido. Em Romanos, capítulo 6, vai dizer assim: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Aqui Paulo está falando que se você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, você morreu para o pecado. Você não mais vive segundo a carne. Versículo 3 vai dizer: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte.
Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, quem morreu para o mundo e vive para Cristo, mesmo que pereça, andará seguro em seu coração, que assim como Cristo ressuscitou, você também vai ressuscitar. Versículo 5. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, quando você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, você crucifica o velho homem. Se você bebia, não bebe mais. Se você fumava, não fuma mais. Se você prostituía, não se prostitui mais. Agora você sepultou o velho homem e vai viver para Cristo. Versículo 6 novamente. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, quem não anda em confusão de espírito, sabe o caminho que está andando. Mas quem anda em confusão de espírito ainda não encontrou de fato com Jesus, não se entregou o coração para Jesus. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, quando você anda em confusão de espírito, não sabe onde buscar a presença de Deus, você vai para uma denominação, não gostou do que o pastor falou, vai para outra denominação, o Espírito Santo fala também lá e você não gostou do que foi dito, você não se consegue encontrar no caminho de Deus, você quer viver a sua vontade, você quer viver segundo aquilo que é justo para você. Mas aqui o nosso Senhor Jesus, ele está chamando você para enfrentar os seus pecados. Está chamando você para crucificar a vontade da carne e viver. Morrer para o mundo e viver para Deus.
Mas quando você se encontra seguindo os exemplos do nosso Senhor Jesus, buscando o Espírito Santo de Deus, não haverá confusão. Assim como diz no versículo 14, Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Enquanto o pecado tiver domínio sobre você, homem, sobre você, mulher, você tem que entender que tem que buscar mais a presença de Deus. Amém? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Senhor meu Deus, nós te amamos e nós te adoramos. E entregamos, ó Pai, nossas vidas nas tuas mãos. Nos purifica, nos enche, ó Pai, com teu Espírito Santo. Que nós jamais, ó Pai, venha a ser confundido, mas que venhamos, ó Pai, estar nos caminhos do Senhor, te adorando, te honrando, te glorificando. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.